A porta velha ou porta gesana. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Neemias capítulo 3, versículo 6. A porta velha ou antiga, também conhecida como porta de Jafa, assim chamada porque é a estrada que liga Jerusalém para o porto da cidade de Jafa, Jope, esta porta é a única do lado ocidental da cidade velha. Se não passar pelas portas anteriores, não tem como construir essa aqui. O nome dessa porta não é atrativo, porta velha. Essa porta talvez não se adequasse à nobreza, por isso não quiseram construí-la. Refere-se ao passado que não pode ser lembrado. Tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Isso indica que precisamos estarmos abertos para o novo. Também era chamada de porta de esquina, citada em Jeremias capítulo 31 versículo 38, onde se diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Nesse lugar, trabalharam os olives, o que justifica a presença da Torre dos Fornos, onde ocorre o processo de transformação do ouro em joia que é passado pelo fogo. Também estão os perfumistas, que faziam perfumes, fragrâncias, tipificando que quando Deus nos transforma, passamos a exalar seu bom cheiro de Cristo. Também presente neste lugar trabalharam as mulheres, que são as que trazem o adorno, a decoração e a beleza. Você vai ficar muito bonito e perfumado quando sair desse lugar. A joia bruta vai brilhar. Segundo especialistas, o mundo está mudando e que nos próximos 20 anos surgirão 50% de todas as profissões que acontecerão nesses 20 anos. Elas não existem ainda. A velocidade de mudança do mundo é muito grande, mas existe algo que é eterno, que é o nosso Deus, e nós não podemos nos esquecer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão, pois o nosso Deus é eterno e imutável. Nesse lugar em Deus, temos que mexer nas coisas velhas, para trazer à tona e ser passado por uma transformação. Esse é o lugar em Deus, onde somos verdadeiramente transformados, lapidados. Onde somos prensados e passados pelo fogo, até exalarmos um cheiro agradável. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz que assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. A palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual, pois nem só de pão viver o homem, mas de toda a palavra de Deus. Todo avivamento tem que estar centralizado na palavra de Deus. A porta do vale. A porta do vale reparou a Anum, favorecido, e os moradores de Zanoa, água suja. Estes a edificaram, e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. Neemias capítulo 3, versículo 13. Ela representa provações, dificuldades, opressão. A sua segurança está nos montes, onde está o Senhor Jesus. Sabe, Deus não te chamou para ficar no vale, os chamou para viver nos montes, nos altos. Entenda que a sua segurança não está no homem, mas ela está no Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, o que nós pedimos. A porta do vale era assim chamada porque dela caminhava-se para o vale dos filhos de Inom, com 2,5 quilômetros ao ocidente e sul de Jerusalém, onde o rei Josias derrubou os altares usados por Israel para oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque. Por fim, tornou-se o lugar da queima do lixo da cidade e passou a ser um símbolo pictórico do lugar reservado para castigo eterno. Um vale é tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas, formados por diversos processos erosivos e geográficos. É o processo de Deus em nós. Esse é o lugar do confronto, onde revelamos se amamos a Deus ou se negamos a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Onde Deus desenvolve a nossa fé. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 4.
Jerusalém é uma cidade de montes e vales, e esta porta tem muito significado, uma vez que a nossa vida tem altos e baixos, alegres e tristes, mas não estamos sozinhos, temos o lírio dos vales, a estrela da manhã, para passarmos pelo vale da sombra da morte, e sentir a presença do Senhor para nada temer, ao sentir que a tua vara e o teu cajado do pastor me consola. Salmo capítulo 23, versículo 4. E por fim ele passou por um vale chamado de Geena, do hebraico Geinom, isto é vale do Inom, que divide as terras de Judá e Benjamim, devido ao fogo que queima o lixo. Foi citado por Jesus como inferno, lugar onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9. Versículo 46. Agora você não precisa ir, Jesus foi e levou o cativo o cativeiro. Como diz o Salmo capítulo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você que está passando por lutas, você que está sofrendo, faça uma análise de como está a sua confiança em Deus. Sabemos que os cristãos passam por muitas lutas no decorrer de sua caminhada, a porta é estreita, e muitas são as aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Se a sua confiança está abalada, restaure esta área. Confie no Senhor, se levante, restaure sua vida, busque ao Senhor, se fortaleça. O Senhor não te chamou para morrer no vale, mas passe por este vale com o Senhor, e do outro lado cante o hino da vitória. A porta do monturo ou lixo. E a porta do monturo reparou a Malquias, Javé rei, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem, casa da vinha. Este a edificou, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Neemias capítulo 3, versículo 14. Esta porta, quando restaurada, era usada para a limpeza da cidade, onde o lixo era tirado e lançado no vale chamado Inom, que fica a 2,5 km ao ocidente e sul de Jerusalém. Cenário de sacrifícios de crianças nos rituais ao ídolo Moloque. 1 Reis capítulo 11, versículo 7. E 2 Reis capítulo 16, versículo 3. A própria palavra Moleque que nós usamos vem dessa raiz, porque moleques eram os meninos sacrificados ao deus Moloque. Por fim, tornou-se o local da queima do lixo da cidade. Para nós hoje representa a limpeza que devemos fazer em nossas vidas. Muitos têm lixo acumulado dentro dos corações. Precisamos manter nossos corações puro, limpo, sem mácula, para que assim o poder de Deus atue em nossas vidas. E hoje os nossos filhos estão sendo sacrificados quando eles são entregues na prostituição, para as drogas. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E, vos de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tinha na cidade o toque da trombeta. Cada toque de chofá significa que é para adoração. Tocava e o povo ia para o templo. Era a hora de adorar o Senhor. Mas havia um toque do chofá diferenciado, era para que todos os moradores pudessem pegar tudo aquilo que era lixo, passar pelo portão e levar para fora, para o vale chamado Inom. É este 3 vales em Jerusalém: Vale Central, Vale do Cetro e Vale dos Filhos de Inom, que significa inferno. É preciso passar a mão e lançar para fora. Assim eu quero me purificar, me santificar, ser uma nova pessoa em nome de Jesus. Veja uma relação de lixos que precisamos tirar das nossas vidas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ao repararmos o lixo, devemos guardar somente aquilo que glorifica a Deus, para nos restaurar e deixar os frutos do Espírito entrar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando deixamos Deus entrar em nossos corações através da presença gloriosa do Espírito Santo, que todos os dias quer nos deixar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo.
Se você chegou até aqui, ou se já sabia sobre isso, deixe seus comentários, sua opinião a respeito da história e claro, peço o seu suporte ao se inscrever no canal para não perder o próximo conteúdo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam ser inspirados pela mensagem.